Boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos ao movimento espírita de Franca e justamente num evento em homenagem ao codificador Allan Kardec. E é exatamente nele que nós precisamos sempre nos inspirar para pautarmos as nossas ações e os nossos estudos na seara espírita. Foi exatamente Allan Kardec, quando elaborava o Evangelho segundo o Espiritismo, que teve uma preocupação, mas que também representa um parâmetro a ser adotado por todos nós. Ele define na sua apresentação de que o Evangelho segundo o Espiritismo teria por objetivo destacar e analisar o ensino moral de Jesus, deixando de lado polêmicas e dúvidas que se acentuaram ao longo dos séculos. Mas ele também define que o Evangelho segundo o Espiritismo seria comparável ao fato de estarmos levantando a ponta de um véu para a melhor compreensão de todos os ensinamentos de Jesus. Evidentemente que ele se referia ao amplo conhecimento que nos descortina a partir da certeza da imortalidade da alma. Ele também esclarece que esse processo de analisar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo e com base, com a certeza da imortalidade da alma, seria como uma chave para a compreensão de frases e de palavras que seriam dificilmente compreendidas por todos nós. Exatamente essa colocação feita por Allan Kardec é que nos inspirou para analisar a vida de Paulo, o apóstolo. Sem dúvida, tivemos a felicidade e a grande oportunidade de entrar em contato com o Espiritismo em tenra idade. E nessas condições, acompanhando ainda processos de lançamento de obras clássicas de Chico Xavier, mas uma dessas que já era conhecida de todos e que nos chamou muito a atenção foi exatamente o romance histórico Paulo e Estevão, do espírito Emmanuel. É interessante destacarmos que esse livro monumental, considerado uma autêntica obra-prima de Chico Xavier, nasceu num ambiente absolutamente singelo. Chico Xavier era funcionário da Fazenda Modelo, uma dependência do Ministério da Agricultura, na época arredores da cidade de Pedro Leopoldo. E graças à dedicação dele ao Espiritismo e ao fato e à seriedade com que ele se portava também como funcionário público, o seu chefe, Dr. Rômulo, permitiu a ele que ele utilizasse uma salinha da sua residência, no primeiro andar ou no térreo, para que nos momentos de lazer ou nos momentos de almoço, ele utilizasse para meditação, para preces ou para redações. E foi exatamente ali que ele psicografou sozinho o romance Paulo e Estevão. E Emmanuel encerra o livro com a apresentação assinada no dia 8 de julho do ano de 1941. O mesmo dia, 8 de julho, evocativo do início da primeira psicografia de Chico Xavier, que aconteceu no ano de 1927. Assim, esse romance portentoso nasce nesse contato com a natureza, com a simplicidade e, nós diríamos, com o silêncio da solidão íntima de Chico, evidentemente que assessorado por uma grande quantidade de espíritos luminares e o próprio Emmanuel. E ele assinala, na sua apresentação, que o livro não teria o objetivo de ser mais uma biografia do apóstolo, mas que seria, na verdade, uma análise, de acordo com as tradições espirituais, sobre o papel que Paulo desempenhou nos albores, nos momentos iniciais do cristianismo. E ele destaca, já na apresentação, da importância que representou a figura de Estevão,
de passagem extremamente rápida na vida de Paulo, mas que assinala Emmanuel: sem Estevão não haveria Paulo. E daí a razão do romance receber o título Paulo e Estevão. E é nessas condições, e considerando todos os fatos que Emmanuel nos saboreia com uma atenção, com uma profundidade incrível, como se estivéssemos assistindo a um filme, a cada leitura desse livro, é que nós entramos em contato com textos de Atos dos Apóstolos, com textos das epístolas de Paulo, e ele, reunindo essas informações básicas, fundamentais, traz complementações de natureza espiritual para a melhor compreensão nossa de toda a epopeia, de toda a trajetória que foi desenvolvida por Paulo. Ele, na realidade, Saulo, nasceu na cidade de Tarso, aproximadamente 4 anos após o Cristo. E é nessas condições, num lar extremamente preparado, na região hoje da Turquia, na época Ásia Menor, a cidade de Tarso era um entroncamento importante, mas, sem dúvida nenhuma, um dos principais centros helênicos. Desde a colonização ou a invasão de Alexandre o Grande, ali se estabeleceu uma cultura grega muito sólida, onde, inclusive, viveram alguns filósofos estoicos antes de Paulo. E é nessas condições que o jovem Saulo foi criado, dentro da cultura grega, ao mesmo tempo nascendo numa família judia, então seguindo toda a tradição judaica, e teve condições, em função dos estudos e das suas tendências, de ser encaminhado a Jerusalém, onde ele seria tutorado pelo grande mestre do judaísmo, Gamaliel. E é nessas condições que ele se destaca e vem a se transformar no doutor Saulo de Tarso, um fariseu ortodoxo, especialista, portanto, dominando a lei mosaica, o Torá. E isto é de máxima importância para a nossa compreensão, considerando que naquela época as terras ali de Israel eram, na verdade, um estado teocrático. E nessas condições, a base, né, de toda a vida, de toda a legislação, de todas as normas, estavam assentadas no Torá. Guardadas as devidas proporções, o Sinédrio, naquele tempo, como guardião do Torá, guardião da lei mosaica, seria comparável a um Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Vejo, então, a importância que representava toda a preparação do Dr. Saulo e o futuro promissor que ele teria, não é, dentro de sua carreira. Mais jovem, estudioso, impetuoso, radical nas suas posições, mas fiel exatamente àquilo que ele havia estudado e tinha certeza. Ele teve uma série de dúvidas com relação às seitas que poderiam estar surgindo naquele cenário, e entre essas, daqueles homens que eram considerados ou chamados homens do caminho, ou seguidores do Cristo que havia sido crucificado. E, em função disso, ele veio a conhecer, foi procurar se informar sobre o local onde se reuniam aqueles seguidores do Cristo. E encontrou os homens na Casa do Caminho, um local bastante simples nos arredores de Jerusalém, onde principalmente Pedro, Tiago e o jovem João faziam um trabalho interno de atendimento às pessoas necessitadas, favorecendo-as com as atenções de natureza de saúde para resolver problemas de saúde, medicação, alimentos, roupas, informações e consolo espiritual. Eles eram muito procurados por aqueles que ouviram dizer das informações do Cristo, dos chamados milagres que ele havia praticado, e iam buscar, então, os seus seguidores, os homens do caminho.
Acontece que no dia que ele chega, lá estava falando um jovem, também de origem judaica, que adotou o nome cristão de Estevão. O Dr. Saulo se sentiu apequenado, porque ele, que tinha toda uma formação cultural, todo um preparo, viu um jovem com a facilidade da oratória, fazendo uma síntese do Antigo Testamento. Porém, ele chegou num momento nevrálgico, onde ele passa a falar do Cristo. E aí ele comete uma grande infração, uma blasfêmia perante a legislação vigente naquela região. E ele, como fariseu, adotou a mesma postura que os fariseus adotavam com relação ao Cristo, fazendo provocações, lançando perguntas, interrogações que eram com o objetivo de comprometer as pessoas no momento de suas respostas. Até o instante em que Estevão reafirma, sim, a sua convicção no papel do Cristo, reconhecendo como Messias. Em função disso, ele veio a ser chamado perante o Sinédrio, foi julgado, condenado e levado ao apedrejamento. Essas cenas bastante conhecidas fizeram com que ele se transformasse no primeiro mártir do cristianismo após a crucificação do Cristo, e também o doutor Saulo, o jovem garboso, inteligente, promissor, no primeiro grande algoz do cristianismo. As coisas não pararam por aí, porque o doutor Saulo veio a saber logo depois que a sua noiva, Abigail, teria sido atendida num processo de enfermidade e convertida ao cristianismo por um velho chamado Ananias. E ele soube que Ananias estaria residindo em Damasco. E é nessas condições que ele obteve uma autorização do sumo sacerdote para lá se dirigir, para verificar o que os seguidores do Cristo estavam fazendo e, eventualmente, prendê-los, inclusive Ananias. E foi exatamente nesse percurso, próximo às portas de Damasco, que, repentinamente, à luz do dia, ele viu uma luz esplendorosa, caiu ao chão e reconheceu o Cristo que dialogava com ele. Mas, de uma forma totalmente inusitada, ao reconhecer o Cristo, ele lança uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Imaginem, pois, a cena do jovem que tinha toda uma autoridade, que tinha todas as condições de poder naquele momento e que ia perseguir cristãos. De repente, ele cede e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Isso mostra que ele era um homem sério, fiel ao Torá. Mas no momento em que ele estava psíquica e espiritualmente abalado, em função de toda a trajetória com que ele foi atropelado nos encontros com Estevão, aquilo o perturbou bastante. Mas era uma preparação, poderíamos dizer, uma gotinha num copo cheio de água que transborda. Ele era o vaso preparado. Ele precisava provavelmente de um choque, mas foi um choque que é inigualável, porque ele veio a ser procurado pelo próprio Cristo. Vejam, portanto, que havia uma razão maior em todo esse planejamento, em toda essa sequência de episódios. Foi recomendado que ele entrasse em Damasco e que aguardasse. No terceiro dia, ele foi procurado justamente por Ananias. Mas Ananias foi alertado espiritualmente, que fosse atender aquele que tinha, sim, a predestinação do Espírito Santo, porque ele era preparado para falar a todas as nações, aos reis e aos judeus. E é nessas condições que Ananias o encontra enceguecido, chocado com toda aquela situação do encontro com o Cristo, e ao tirar aquela cegueira transitória, o próprio Saulo já diz: daqui para frente, utilizarei a minha visão para as coisas santas. Inicia-se, portanto, todo um processo de transformação profunda
e podemos imaginar de alta complexidade, porque ele estava se despojando de todo o seu futuro, de todo um preparo intelectual e religioso que houve, de todo o investimento da sua família, para se transformar num seguidor do Cristo e mais um dos homens do caminho. Foram difíceis aqueles instantes. E passados os momentos de reflexão, os momentos de transes morais, espirituais, a que ele passou, ele resolveu ir a Jerusalém para manter contato com os discípulos diretos do Cristo, lá na Casa do Caminho. Evidentemente que quando ele bateu a porta, ele não foi recebido. Embora eles já soubessem da conversão do Dr. Saulo, mas vocês podem imaginar o susto, né? Porque ele era conhecido como o grande perseguidor e precisavam ter certeza dessa transformação. Porém, Pedro foi acionado espiritualmente para que enviasse um emissário na estalagem onde estaria o antigo doutor da lei e o trouxesse à Casa do Caminho. E lá ele foi atendido, foi recebido, ficou maravilhado, mais uma vez, com todos os atendimentos, com toda a dedicação feita por aqueles homens. Porém, alguma coisa o perturbou. Ele notou uma mudança em todo aquele conjunto de atendimentos. Havia uma proposta alimentada por Tiago, mas também adotada por Pedro, que seria interessante que esses homens que estavam agora interessados em seguir o Cristo, em adotar as propostas de Jesus, antes do processo da chamada conversão, eles deveriam se transformar em judeus. Deveriam primeiro aceitar o judaísmo e passar por toda aquela fieiras de práticas e de rituais para serem caracterizados e reconhecidos como judeus, para depois se transformarem em cristãos. Ele que era o doutor da lei, o homem entendido, o homem que conhecia o Torá, ele não aceitou. Aquilo foi um choque para ele. Não aceitou e deixou claro que ele deveria, na realidade, a partir daquele momento, de sair pelas regiões próximas, com o objetivo de divulgar o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus, à gentilidade, generalizando o gentil como todo aquele que não tinha o conhecimento ou a adoção das práticas judaicas. Então, ele queria dizer que a mensagem de Jesus deveria ser levada a todas as pessoas, sem nenhum pré-requisito, nenhuma exigência prévia. E isso foi realmente um momento que houve uma certa ruptura entre o doutor Saulo de Tarso e aqueles discípulos diretos de Jesus, que estavam, de certa forma, fazendo aquilo que em alguns países podem praticar, mas aqui ninguém conhece, de tentar fazer uma média. E toda média que se faz, você vê a consequência, a médio ou longo prazo. E era essa a preocupação deles, porque eles queriam aplacar o ódio, a ira do Sinédrio e dos sumos sacerdotes com relação aos seguidores do Cristo. Paulo saiu, então, por toda aquela região, caminhando pela área que hoje nós conhecemos como Líbano, como Síria, a Ásia Menor, a atual Turquia, chega até a Macedônia, a Grécia, as ilhas do Mediterrâneo e, finalmente, em Roma. Em toda essa parte do entorno do mar Mediterrâneo, com extrema dificuldade, andando a pé, viagens interminas, dormindo ao relento, às vezes, em cavernas, passando as maiores agruras e limitações, sendo assaltado inúmeras vezes, sendo, às vezes, perseguido por autoridades e até por animais silvestres durante a trajetória, ele estava firme no ideal de divulgar os ensinos de Jesus. O outro detalhe da mais alta importância é que, seguindo a tradição judaica, ele, sendo filho homem, aprendeu na sua infância e juventude também a profissão do pai, que era de tecelão. E nessas condições, ele tendo já
renunciado, deixado de lado todas as suas prerrogativas e sendo, inclusive, banido pela própria família, em função do novo trajeto, da nova opção de vida dele, onde ele chegava, ele trabalhava como tecelão para garantir a sua subsistência e colaborar ainda com as pessoas e com a formação dos grupos. Assim, ele inicia um trabalho de altíssima envergadura e de grande repercussão. Aproximadamente no ano 48 da nossa era, ele inicia a sua primeira grande viagem. E foram 3 grandes viagens em que ele foi fundando agremiações, grupos cristãos, muito singelos e levando orientações a esses grupos. Mas à medida em que ele estava chegando a um local, informava sobre a mensagem de Jesus, consolava as criaturas, atendia às suas necessidades, atuava como intermediário do alto em muitas circunstâncias, ele, quando mudava de cidade ou mudava de região, ele recebia muitas vezes emissários. E esses emissários vinham solicitar a ele que retornasse, ou que, num determinado momento, verificasse como atender as outras regiões, aquelas cidades já visitadas, que teriam problemas, que teriam dificuldades. Paulo começou a ficar atônito. Ele já havia adotado o nome romano, Paulo, e ficou atônito, porque não tinha mais condições de retornar a todos os locais. Foi nesse instante que a espiritualidade, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, segundo os textos, o Espírito Santo inspirou para que ele escrevesse, que elaborasse cartas para as comunidades onde ele não poderia retornar. De acordo com Emmanuel, na verdade, pouco importa chamar de Espírito Santo, de Espírito da Verdade ou dos Espíritos em nome do Senhor, é tudo a mesma coisa. E houve a inspiração diretamente do Cristo para que ele escrevesse cartas. E foi designado o Espírito Estevão para inspirá-lo e acompanhá-lo em toda a sua jornada. E essas cartas realmente foram altamente inspiradas, a ponto de Pedro, lá na Casa do Caminho, a cada carta de Paulo que surgia e era copiada e disseminada nos diversos agrupamentos cristãos, Pedro chamava atenção para que escutassem os escritos em nome dos Espíritos do Senhor. Eram, portanto, cartas que tinham um grande valor. Outro fato histórico é que Paulo escreveu 14 cartas. Segundo estudiosos bíblicos, historiadores, tanto do mundo romano, grego, judaico, e os primeiros historiadores ligados à própria origem do cristianismo, não foram necessariamente 14, foram várias cartas. Algumas depois foram consolidadas, reunidas, quando tinham o mesmo destinatário. E outro fato interessante, e aí nós temos um registro histórico da mais alta importância. Até então, existiam manuscritos sobre os feitos de Jesus e suas recomendações. Esses manuscritos, então, informações parciais, eram copiadas e distribuídas, levadas a vários locais. Quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no ano 51 da nossa era, veio a ser o primeiro registro oficial completo. Então, Paulo é, na verdade, o iniciador de um primeiro texto sobre os ensinos de Jesus com a epístola aos Tessalonicenses. É bom nós lembrarmos que a primeira informação do Evangelho, ou o primeiro Evangelho, que é atribuído a Marcos, ele foi realmente completado e distribuído no ano 64 da nossa era, 13 anos depois da primeira epístola. E nesse período de tempo, Paulo já havia escrito diversas epístolas. Ele já estava quase que completando aquele conjunto de epístolas. O segundo texto de um apóstolo do Cristo
que é relacionado também com os registros de seus feitos, é um discípulo indireto, é o de Lucas, e que surgiu aproximadamente na mesma época que o de Marcos. Há, inclusive, dúvida histórica, se teriam sido simultâneos ou com uma pequena diferença. O terceiro evangelho, que é assinado por Mateus, esse é a certeza, foi, na verdade, divulgado no ano 70 da nossa era. E o último, que é o de João, e João foi o único discípulo do Cristo que não foi sacrificado e desencarnou nonagenário, então esse só foi completado no final do primeiro século. Então, na verdade, as epístolas de Paulo são fontes históricas e que são consideradas por grandes historiadores que se dedicam a estudos bíblicos, tanto da esfera católica, como da esfera dos protestantes e de outras agremiações religiosas, e que fazem o cotejo entre historiadores da época do mundo judaico, do mundo romano e do mundo grego, para montar efetivamente os primeiros momentos, né, o desenvolvimento do cristianismo naquela região. Então, as epístolas de Paulo têm essa característica histórica da mais alta importância. Mas, afinal de contas, o que falava Paulo, onde ele comparecia? O que escrevia Paulo nas suas epístolas? Paulo tinha uma característica. Ele não perdeu a impetuosidade dele como doutor da lei, como uma pessoa definida. Ele manteve essas características. Mas ele soube também adoçar em muitos instantes essas reações com um afeto quase que paternal para o atendimento de várias comunidades. Então, é aí que nós achamos extremamente interessante uma convergência de ideias. Porque se nós deixarmos de lado alguns textos de Paulo, alguns trechos que estão relacionados com problemas de relacionamento de um contexto da época, de legislação da época, de tradições da época, deixarmos de lado alguns conceitos que ele desenvolveu dentro de uma dificuldade muito grande para o tratamento, ainda de uma forma pioneira, dos assuntos cristãos, e que depois deram origem a dogmas. Deixando de lado tudo isso, nós verificamos que a essência das epístolas, o conteúdo básico dela, é absolutamente coerente com princípios do Espiritismo. E aí é que nós tivemos realmente a ideia de começar a valorizar as epístolas de Paulo naquilo que há convergência, naquilo que há realmente uma grande similaridade com princípios do Espiritismo trabalhados por Allan Kardec. Então, nós podemos dizer, ele, como doutor da lei, ele defendia a ideia de Deus. Primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Mas ele defende a ideia de Deus único de uma forma diferenciada e completamente alterada dos registros do Antigo Testamento. Porque não era mais ele, o doutor da lei, defendendo o Torá e falando de um Deus que era Senhor de exércitos, de um Deus que era, na verdade, Deus de uma nação e que se regozijava com práticas exteriores, com ritos, e que, se fizessem isso, estaria resolvida toda uma situação. Ele não aceitava mais aquela conceituação de Deus numa figura quase que humana, que é a de Jeová. Ele trabalha a ideia de Deus trazida pelo Cristo. Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus não julga, Deus não condena. O Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. Então, no instante em que nós temos em nossa consciência o registro que, eventualmente, nós praticamos um engano ou um erro, então nós temos o interesse em iniciar o processo do arrependimento e caminharmos até a reparação.
oportunidades oferecidas pela lei divina, pela lei da reencarnação. Paulo trabalhava, então, a ideia de Deus trazida pelo Cristo e registrada por João. Deus é amor. Ele diz tudo. Deus é amor. E é nessas condições que ele escreveu aos romanos, aos hebreus, em várias cartas, fazendo comparações que eram uma infringência total à antiga lei mosaica. Porque ele chegava a dizer o seguinte: a aliança com o Cristo é superior à aliança com Moisés. Chega a escrever que era necessário tirar os véus de Moisés para nós compreendermos realmente a essência de toda a mensagem. Combate a ideia dos chamados legalistas e da lei, em se referindo à lei, o Torá, dizendo o seguinte: que o mais importante do que apego a determinados rituais, determinadas práticas exteriores, o cumprimento do comparecimento ao templo em determinadas comemorações, era mais importante a fé com obras, era a ação, era a transformação. E é essa ideia que ele levou e que ele escreveu, eu diria, de uma forma politicamente correta, quando ele se dirigiu aos romanos. Ou seja, ele se dirigiu àqueles que habitavam a capital do Império Romano, quando ele disse o seguinte: eu venho apresentar a vocês não o Deus de uma nação, mas o Deus que é dos gregos, é dos romanos e é dos gentios e dos judeus. É Deus de todos. Então é importante essa mensagem que Paulo trabalhou sobre Deus. E isso ficou mais uma vez caracterizado, como ele tinha uma sólida formação intelectual grega na sua origem. Um dos sonhos dele era chegar a Atenas. E conseguiu, numa das suas primeiras incursões no continente europeu. Lá chegando, ele não era compreendido. Paulo era prolixo também. É bom nos lembrarmos disso, não só para falar, como para escrever. E ele não estava sendo entendido pelos homens sábios de Atenas, e que convidaram que ele subisse até o Areópago, onde ele pudesse expor essa nova doutrina. E nessa oportunidade, ele iniciou dizendo o seguinte: em Atenas, eu encontrei santuários dedicados a vários deuses, inclusive o santuário do Deus desconhecido. É esse Deus que vocês não conhecem que eu venho trazer e apresentar a vocês, que era a visão trazida pelo Cristo sobre a divindade. Além de falar sobre Deus, ele assegura nos seus ensinos e nas suas epístolas o papel de Jesus, defendendo que efetivamente ele era o Messias, anunciado, predito pelos profetas, e que não havia sido reconhecido pelos homens da intelectualidade judaica, pelo Sinédrio, porque Jesus, embora nascendo descendente de uma tribo de Davi, como era esperado, mas ele nasceu num ambiente inculto, numa terra desprezível, não bem considerada pelos judeus da época, que só valorizavam determinadas regiões e tinham, assim, muitos preconceitos. Mas ele afirmava que ele era o Messias. E não apenas isso, e destacando os seus ensinos. E os seus ensinos transbordam nas epístolas de Paulo, fazendo as devidas modificações, como Cristo também fez, quando Cristo dizia assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E ele ia trazendo a complementação da nova visão sobre a lei antiga. Paulo fez exatamente isso nas suas epístolas e nos seus ensinos verbais onde ele estava. E ele começava a falar da essência do ensino de Jesus, que era o amor. Exatamente aquilo que foi pouco explorado e pouco trabalhado no Antigo Testamento, e que é a grande essência da mensagem de Jesus.
E isso fica registrado em vários instantes. Porém, há uma epístola muito pouco divulgada. A epístola de Paulo a Filemon. Quem era Filemon? O homem rico que morava na região de Colosso, então no centro da Ásia Menor, atual Turquia. Acontece que um escravo, e o escravo naquele tempo era propriedade do patrão, ele não era um servidor, ele era propriedade. Um escravo fugiu. E o escravo de Filemon foi bater lá no outro extremo da Ásia Menor, na região de Éfeso. E veio a conhecer Paulo, que estava preso, em um dos muitos momentos em que ele esteve aprisionado. E Paulo o converteu ao cristianismo. Porém, Onésimo, que era o escravo fugitivo, estava muito preocupado, porque se fosse identificado como escravo fugitivo, ele estava sujeito às mais pesadas sanções, de acordo com a legislação da época. E depois de muito conversar com Paulo, Paulo o convenceu que voltasse ao encontro com Filemon, imagina o risco, né? Mas que levasse uma carta. E ele redige, então, a Epístola a Filemon, onde ele pede simplesmente o seguinte, que aceite Onésimo como um irmão. Ou seja, ele está trabalhando o amor cristão, pedindo perdão, que houvesse o perdão àquele homem e que o recebesse como irmão. Evidentemente que tanto Onésimo como o Filemon se transformaram em ceareiros cristãos e mais tarde vieram até a ser sacrificados. Mas esta epístola, ela registra essa preocupação. Então, a essência do amor. É também na primeira epístola dirigida aos Coríntios que Paulo trata da mesma questão e que é trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma frase muito lembrada. Se eu falar a língua dos anjos e não tiver caridade, nada serei. Porém, Paulo escreveu em grego, não foi em aramaico. E a palavra que ele usou em grego, segundo os grandes estudiosos bíblicos, a tradução correta da palavra que ele usou em grego é amor. Então, se eu falar a língua dos anjos e não tiver amor, nada serei. Não muda a ideia da tradução que Allan Kardec adotou, que foi do Maître de Sacy. Mas a palavra amor, ela é mais ampla, ela contém a caridade, ela é mais ampla. Então, ele fala do amor como a base, como a essência. E é interessante que outro princípio básico e relacionado com a doutrina espírita, e que foi muito utilizada por Paulo, tem a ver, inclusive, com a informação precursora que Ananias recebeu, que ele era o homem preparado para falar aos reis, às nações e aos judeus. E isso efetivamente aconteceu. Em vários locais em que Paulo comparecia, ele fazia questão de ir à sinagoga. E lá ele se apresentava e começava a falar da lei, porém chegava num determinado momento que ele entrava no Cristo. Aí ele passava a ser alvo de perseguições e de tentativas de condenação, e muitas vezes foi apedrejado, sofreu açoites, foi preso, foi jogado ao lixo, dado como morto, passou as maiores intempéries nessas circunstâncias. Todavia, ele levava exatamente aos judeus aquela mensagem, e levou aos governantes, levou também aos reis. Na sua primeira viagem, quando ele aporta na ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo, ele foi procurado de imediato, porque ele já era conhecido, porque o governador romano Sérgio Paulo, cujo título oficial era procônsul romano, estava doente há muito tempo, e já haviam procurado e trazido magos, curadores, e ninguém havia resolvido o problema de saúde de Sérgio Paulo. Porém, Paulo curou. Então, ele exerceu a mediunidade. Exerceu a mediunidade em vários momentos. Inclusive,
com a pitonisa da cidade de Filipos, ali na Macedônia. Quando ele lá chegou, ele verificou que uma senhora o acompanhava em muitos locais e chamando a atenção dos circunstantes para que ouvissem o enviado do Senhor. Paulo não sabia quem era. E um determinado dia em que ele estava se dirigindo ao público, ele já sabendo que ela era a pitonisa da cidade de Filipos, ele interrompeu a fala, se dirigiu a ela e principalmente ao espírito que a dominava, pedindo que ele se afastasse em nome do Cristo. A pitonisa, entre aspas, perdeu a mediunidade. E, em consequência disso, logo depois, poucos dias depois, Paulo foi perseguido e teve que fugir da cidade de Filipos. Por quê? A mediunidade da pitonisa de Filipos, que oferia lucros para consultas, para o atendimento de autoridades de toda a região, era a fonte de recursos para a cidade. Então, Paulo havia comprometido a renda da cidade de Filipos, e ele teve que rapidamente sair daquele local. Mas vejam, ele afastou uma entidade que dominava uma senhora que era médium, e que utilizava de uma forma inadequada a sua mediunidade. E exatamente Paulo, que escreve na sua primeira epístola aos Coríntios, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E em 3 capítulos, ele passa a discorrer sobre uma orientação do desenvolvimento de uma reunião mediúnica, porque os primeiros cristãos praticavam a mediunidade. E ele reconhece vários dons espirituais e dando orientações. Mas ao final diz assim, mas que se faça tudo decentemente e com ordem. Então, ele dava orientação também sobre a prática com o intercâmbio em relação à espiritualidade. E outro fato notável é que no Novo Testamento a palavra espiritual ela é usada 26 vezes. Dessas 26, 24 vezes por Paulo. E a grande maioria na epístola aos Coríntios. Então, Paulo, ele trabalhou também a comunicabilidade dos espíritos. Não só ele tinha certeza da imortalidade da alma, e ele falava isso ao falar do Cristo, dos exemplos e de toda a vivência que ele passou a ter, como deu orientações sobre a prática da mediunidade. Mas é ainda nas epístolas dedicadas aos Coríntios que surge um relato da mais alta importância. Ele faz referência a corpo espiritual. Corpo espiritual, eu diria, é a primeira referência àquilo que nós espíritas chamamos de perispírito. E Paulo utiliza a expressão corpo espiritual, mas não para aí. De repente surge um depoimento. Conheci certo homem que há 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis às quais eu não posso nem relatar. Atos dos Apóstolos também tem um registro sumário desse episódio. Os estudiosos bíblicos do mundo católico e do mundo protestante, e antigos, não é coisa recente, reconhecem que aquilo era um depoimento de Paulo, o homem era ele mesmo. Então ele estava se referindo ao seguinte, quando ele registrou, certo homem que há 14 anos atrás, fazendo o cálculo, quando ele escreveu as epístolas aos Coríntios, aproximadamente no ano 54, 55 da nossa era, 14 anos atrás, exatamente o período logo após a crucificação do Cristo, quando ele vai em busca de Ananias, se converte, passa pelas maiores dificuldades, imagine o que se passava na mente do doutor Saulo de Tarso. Despojado de tudo, tendo que começar um caminho que ele nem conhecia. E o que aconteceu? Ele adormeceu. Com intensas preocupações. E nesse instante,
ele foi levado ao terceiro céu. E é Emmanuel, no romance Paulo e Estevão, quem nos decifra esse enigma. Ele passou por aquilo que nós chamamos de emancipação parcial. Não é rotina, não é o comum durante o sono de todos nós. Mas em algumas circunstâncias, nós, quando dormimos, o nosso espírito se liberta parcialmente e entra em relação com o mundo espiritual. Pode aprender, pode receber orientações e pode ver coisas também desagradáveis. No caso de Paulo, dadas as circunstâncias e o projeto de vida que estava reservado a ele, quando ele estava perturbado de preocupações, adormeceu, de repente ele vê a aproximação de duas entidades espirituais. Gesiel, nome judaico de Estevão, e a sua irmã, Abigail, antiga noiva do Dr. Saulo. E ele, ao ver os dois e reconhecê-los, chorando, atônito com toda aquela situação inesperada, de repente, Abigail se antecipa. Saulo, por que choras? Se apenas começas. E aí Emmanuel estabelece o diálogo que ocorreu entre Paulo desdobrado e Abigail. E a cada pergunta, a cada dúvida que ele apresentava, ela trazia as orientações. E que tudo isso pode ser resumido em 4 palavrinhas, que são as recomendações da antiga noiva Abigail ao ex-doutor da lei Saulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. A partir deste instante, naquela época de transição de Saulo para Paulo, é que ele teve uma solidez, uma convicção do caminho a ser percorrido, a partir das recomendações do Espírito Abigail. Então, no terceiro céu, que é uma alegoria judaica, porque eles imaginavam vários céus, era da tradição deles, ele sentiu, então, que ele se projetou ao chamado terceiro céu, dentro das condições de interpretação dele da época, e viu coisas inefáveis, e que foram essas orientações que pautaram toda a sua nova trajetória. Aí ele inicia o seu grande trabalho, a sua jornada do maior divulgador da mensagem de Jesus. Nós diríamos do consolidador do cristianismo. E há vários autores que têm dúvida que se não tivesse existido Paulo, provavelmente não haveria o cristianismo como nós o conhecemos. É interessante a reflexão, portanto, de que os princípios de que Paulo trata, às vezes de uma forma inicial, de uma forma predecessora, tem muita relação com o Espiritismo. E aí vem, mais uma vez, a confirmação de que nós necessitamos, como diz Emmanuel, valorizar o ensino, a história de vida, a trajetória de Paulo para os momentos que nós vivemos agora. Ele tratou do mundo e venceu o mundo num mar de intempéries, de dificuldades. Não houve nenhuma tranquilidade, mas ele soube vencer a tudo isso e consolidar um trabalho que era a divulgação da mensagem de Jesus em todo o entorno do mar Mediterrâneo. E é interessante que ele se dirigiu a reis e governantes. Quando ele foi chamado, ele estava na região ali da Macedônia, da Grécia, das ilhas, foi chamado a Jerusalém e ele compareceu, alterando o desejo dele de ir a Roma num primeiro momento, mas houve uma armadilha. E o sumo sacerdote mandou prendê-lo. E nessas condições, ele se defendeu lá no Sinédrio, perante então autoridades judaicas, ele se defendeu e quando ele viu que ele seria condenado, e a condenação seria a crucificação, ele não aceitou, porque ele não queria morrer ou ser condenado como aconteceu com Cristo, com o processo da crucificação. Aí ele teve o ímpeto de dizer que ele era um cidadão romano.
e que ele queria ser julgado, portanto, pelos romanos. Aí ele foi levado à cidade de Cesareia de Filipe, onde ele ficou 2 anos para se justificar perante o governador de Roma. É bom nós lembrarmos que existe muita deturpação histórica na relação do Império Romano do primeiro século com os cristãos. Não havia reconhecimento, identificação de quem era cristão ou não. Os romanos adotavam o conceito de religio, completamente diferente do conceito de religare adotado pelos cristãos. E no conceito romano de religio, havia liberdade de práticas religiosas, de todas as crenças e tradições, isso existia em Roma, porque ali estavam as sinagogas, templos egípcios, babilônicos, gregos, mas tinha um detalhe: todos deveriam aceitar a divindade do imperador. Desde que aceitassem isso, havia liberdade de prática religiosa. E nessas condições, eles não tinham o interesse de perseguir exatamente o cristão. Eles perseguiam, às vezes, e condenavam a todos aqueles que se insurgiam contra esse conceito, não é? Dentro do religio, mas de desrespeito à autoridade ou à divindade do imperador. Então não havia pressa nas condenações. Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia de Filipe. Mas quando houve a mudança do governador, aí houve uma pressão do Sinédrio, lá compareceu o sumo sacerdote com seu séquito, mais uma vez para pressionar o governador para autorizar a condenação daquele romano, porque o romano não poderia ser condenado pelo judeu. E aí Paulo teve mais uma ideia, apelando à sua cidadania romana. Embora ele tenha nascido em Tarso, que o domínio do Império Romano, de cultura grega, de uma família judia, mas o seu pai era portador oficialmente da cidadania romana em função da sua projeção socioeconômica. E nessas condições, ele disse: eu apelo a César. E aí ele foi destinado para Roma, numa viagem difícil, ficou mais 2 anos em Roma. O imperador Nero não tinha o mínimo interesse em julgar Paulo, não havia pressa nenhuma. Mas dentro da legislação romana, e o direito romano já era bem desenvolvido naquela época, existia a chamada custódia libera. Ou seja, é aquilo que nós estamos aprendendo cada vez mais a conhecer, a chamada prisão domiciliar. E como não tinha tornozeleira eletrônica naquela época, isso era representado por um guarda na porta de onde ele tinha que dormir, na estalagem onde ele tinha que residir. Então, o que acontecia? Ele tinha liberdade, sob custódia, para agir em um determinado perímetro da cidade de Roma. E o que ele fez durante 2 anos? Visitou grupos cristãos, divulgou o cristianismo, fortaleceu esses grupos em Roma. Evidentemente que havia, sim, o respeito também desses guardas romanos e de algumas autoridades. É por isso que ele escreveu: na casa de César também há muitos santos. Santo é uma expressão que ele usava para designar cristão, não era a ideia de santidade. Casa de César podia ser não só o palácio imperial, como o da guarda pretoriana, o palácio do governador, qualquer dependência oficial do Império Romano. E já efetivamente existiam, sim, vários cristãos penetrando na intimidade do Império Romano. Ele divulgou o cristianismo nessas condições. E, finalmente, quando ele foi liberado, ele foi absolvido no primeiro julgamento perante o próprio imperador. Então, ele se dirigiu efetivamente a reis. Mais à frente, ele foi preso por uma série de outras circunstâncias e foi decapitado. Quando ele estava preso, ele escreveu uma carta ao seu discípulo e filho espiritual Timóteo, porque Paulo deu toda a atenção a jovens, deu tarefas, delegação de atividades e de autoridade a jovens, a Tito, a Silas e a Timóteo. E ele escreveu uma carta
dirigida a Timóteo quando ele estava preso, já no final da vida, dizendo o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, é, na verdade, um registro da mais alta importância, porque ele mostra que ele soube vencer todos os reveses, todas as dificuldades, mas guardando a fé. E, certa feita, tempos antes, ele escreveu aos Filipenses: prossigo para o alvo. O alvo dele era, na verdade, a compreensão maior da lei divina, por intermédio dos ensinos de Jesus. Então, ele estava buscando aquela meta, chegar a esse alvo de conhecimento. Mas há uma outra epístola dirigida aos Gálatas, onde ele também faz um depoimento da mais alta importância. Trago no corpo as marcas do Cristo. E realmente ele trazia muitas cicatrizes, dos açoites da legislação judaica, do apedrejamento, uma pequena fratura crânio-facial, que ele ficou desacordado vários dias, considerado morto, foi jogado ao lixo. Porém, ele disse assim: trago no corpo as marcas do Cristo. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, ele já havia incorporado aquilo que Emmanuel chama de morada espiritual. E nós somos uma morada espiritual. E essa morada espiritual nós podemos abrir para a espiritualidade superior, como fez Paulo. E aí ele escreveu também o seguinte: não apenas as cartas escritas com tinta, mas as cartas vivas. Carta viva, na expressão de Paulo, era a carta da adoção na prática dos ensinos de Jesus, superando todas e qualquer práticas exteriores típicas do judaísmo da época. Mas ele também escreveu que nós deveremos ser embaixadores do Cristo, ou seja, representantes do Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Vejam, portanto, que ensinos belos e profundos, coerentes com a doutrina espírita, que nós encontramos nas epístolas de Paulo. E é interessante que esse conjunto de informações é que deve nos dar solidez, convicção para os momentos que nós vivemos conturbados do mundo de nossos dias, do chamado sinal dos tempos, de todas as formas de transições e de alterações. Se nós tivermos a convicção de guardar a fé e de escrevermos realmente as cartas, mas, na verdade, cartas vivas, nós teremos condições de superar tudo isso. E é por isso que Paulo, nas suas orientações, escreveu a homens que viviam num mundo onde o que era normal ou era aceito não era moral, não era ético dentro da ideia cristã. E o que ele escreveu? Examinai tudo, porém, retende o bem. Nem tudo o que é lícito me convém. Essas frases de Paulo são eloquentes, necessárias e adequadas ao mundo que nós vivemos hoje, inclusive em nosso país, para que a gente possa levar efetivamente uma contribuição. E a contribuição é assegurar propostas que levem a um processo de educação espiritual, de reformulação de princípios, e o Evangelho de Jesus é a base para tudo isso. O Sermão das Bem-aventuranças é, na verdade, a essência de uma nova carta, de uma nova proposta social e política para a civilização que deve se constituir em nosso mundo. E é dentro de todas as dificuldades que nós vivemos que nós podemos encontrar o lenitivo, a orientação e o apoio no exemplo, nos ensinos, nos registros de Paulo. E num mundo tão difícil e tão complexo como o que nós vivemos agora, nos vem à mente, inclusive, a orientação dada por um espírito luminar. Chico Xavier, na sua simplicidade, que era médium não apenas de espíritos benfeitores e superiores, não.
Ele trabalhava no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, contando a direção da reunião de Arnaldo Rocha, o viúvo de Meimei, para o atendimento de muitos espíritos necessitados. E que, ao final, depois aparecia um espírito dando orientação, dando algumas recomendações. E o Chico e o Arnaldo Rocha ganharam, por volta do ano de 1954, um gravador. Imagina, né? Um gravador naquela época era uma coisa desse tamanho, porque ele existe, está lá num dos museus de Pedro Leopoldo, com 2 fitas enormes, né? Mas dentro do grupo tinha uma pessoa com mais afeição a questões técnicas que foi treinado para gravar as reuniões do Grupo Espírita Meimei. Porém, em um determinado dia ele não compareceu, e o Arnaldo se pôs lá a fazer a gravação. No final, houve uma belíssima manifestação psicofônica, como era comum, pela mediunidade de Chico, do espírito Bittencourt Sampaio. Essa mensagem sensibilizou a todos. Quando terminou a reunião, e o Arnaldo foi mexer, ele levou um susto, perdeu a gravação, ele não soube gravar. E criou um mal-estar, uma decepção em todos os circunstantes ali, e o Chico quietinho, ouvindo, de repente ele fala assim, olha, a Meimei, espírito, né, está aqui, e disse que no mundo espiritual também há gravadores. Vocês me arrumem papel e lápis que ela vai escrever a mensagem de Bittencourt Sampaio. E ele se pôs a psicografar. Quando ele leu, era ipsis literis aquilo que Bittencourt Sampaio havia falado pela psicofonia de Chico. E a mensagem se chama Cristo no Leme. Ele faz uma análise sintética e histórica de todo o processo civilizatório nosso, as dificuldades, os deslizes, as dúvidas, até chegar no seguinte ponto final, e que nós vamos aqui repetir de uma maneira bastante resumida e com as nossas palavras. Quando vocês perceberem os oceanos revoltos, as naus à matroca, os mastros caindo, não vos desespereis. Cristo está no leme. É essa mensagem de Bittencourt Sampaio, coerente com todos os exemplos de Paulo, que viu mastros caindo até em naufrágio, que assistiu a todas as dificuldades e situações as mais complexas da sua vida, e ele soube vencer, porque ele combateu o bom combate, mas guardou a fé. Obrigado.